Vamos falar sobre a Copa agora? A gente já coloca para você a nossa vinheta especial da Copa do Mundo. Vamos com a entrevista então. Estamos bem próximos da Copa do Mundo, a principal competição do esporte mundial, mas como será que fica a cabeça dos atletas que vão representar um país? Hoje recebemos aqui nos estúdios a psicóloga esportiva Diara Forte. Seja muito bem-vinda, Diara. A gente quer falar justamente sobre isso, sobre esses jogadores, sobre essa pressão do Brasil, que a gente sabe que infelizmente não vem ganhando as últimas Copas. Como que fica a cabeça deles, eles que já embarcaram e já estão por lá? Bom, boa tarde para todos, agradeço a oportunidade. Na verdade, assim, o sonho de todo mundo é chegar na seleção brasileira, né? Então, eles trabalham-se muito para isso. E trabalhar a cabeça é uma coisa que a gente tem que fazer a longo prazo. Então, é importante que a gente vá trabalhando ao longo da pré-temporada, ao longo de um período, para que a gente possa realmente ter as pessoas preparadas para enfrentar uma Copa, porque, afinal de contas, é um desafio muito importante, né? Zé Manuel também participa desse bate-papo com a gente sobre esse assunto, que agora a gente deixa um pouco de falar de política, né, Zé Manuel? Vamos falando um pouco agora sobre a Copa, sobre essa expectativa. Deixo com você essa, então. Inclusive, seguindo na seleção brasileira, um tema que está sendo muito divulgado, a seleção brasileira, a comissão técnica do Tite, não leva um psicólogo para a Copa do Mundo. A pergunta é, se ele resolvesse levar agora, nesse período tão curto, de 20 e poucos dias, um pouco mais com esses dias de preparação, com essa semana a mais, seria possível o profissional desenvolver algum trabalho com a seleção brasileira, Diara? Então, eu acho bem complicado, né? Porque o trabalho da psicologia, ela precisa ser feita por um período. A gente precisa participar da pré-temporada, a gente precisa participar, assistir os jogos, acompanhar o trabalho da comissão para ir fazendo a preparação ao longo de um período. Então, sobretudo porque eles vão ficar 20 dias, né, em outro país, em outro lugar, em concentração a boa parte do tempo. Então, a gente precisa fazer essa preparação antecipada para que eles possam ter condição verdadeira de passar por isso. Então, eu acho que nesse momento fica bem mais complicado. Deixa com o Zé Manuel, que ele quer fazer mais uma pergunta para você. Eu quero ficar ainda. A gente está vendo nesses dias que precedem o início da Copa do Mundo, claro que existe uma grande pressão em cima dos jogadores, mas pressão também sobre eles, querendo ganhar um lugar no time. A gente tem visto, na França, por exemplo, um jogador foi cortado agora por uma entrada mais dura do companheiro, que até foi hostilizado, com racismo nas redes sociais. Na seleção brasileira, a foto que gira aí no Brasil inteiro é o Daniel Alves dando uma pegada no Pedro, um pouco mais forte. Fica aquela, e dá tudo que pode para ganhar um lugar do time, tomar cuidado com o companheiro. O jogador chega e quer ganhar. Como é que faz para administrar essa ansiedade do jogador? Tá lá, chegou, mas quer um lugar do time titular. E aí no treino, como é que fala pro cara assim, não, vai com calma, ou não, dá tudo que pode, seja o que Deus quiser? A competição vai existir, não tem como não existir, né? Então, todo mundo quer um lugar lá. E aí, esse trabalho, ele vai sendo construído junto com a comissão técnica. Então, todas as áreas são importantes, técnico, tático, físico e mental. Então, você vai preparando. Existe uma ansiedade que é boa, né? Que é o querer estar, que é o trabalhar para isso. E existe aquela ansiedade que tira um pouquinho você do seu centro, vamos dizer assim, e aí você talvez se prejudique com isso. Então, se você faz esse trabalho, né, acompanhando o dia a dia do esporte, do atleta, você consegue trabalhar fazer com que essas emoções sejam controladas no momento que é necessário. Perfeito. Eu tenho uma dúvida que, na verdade, é uma dúvida antiga e que se tornou atual mais uma vez, que é os jogadores que normalmente levam as suas namoradas ali para o treino, para o dia da Copa, para esse momento. Como que fica o psicológico deles? Acaba atrapalhando, acaba ajudando a presença ali da companheira, da parceira nesse momento de Copa do Mundo? A gente viu que na última Copa teve, nessa também já tem jogador que já anunciou que vai levar a sua companheira, a sua namorada. Isso acaba atrapalhando ou acaba ajudando ali no momento? Eu acho que depende muito de cada contexto, né? Mas estar perto da família pode ser um incentivador. Dependendo do contexto do atleta, né? Às vezes, quando é, por exemplo, a primeira vez que ele vai, isso é muito novo, pode ser um conforto ter alguém próximo, né? Que ele pode se amparar se precisar, ainda que ele não esteja em contato, né? Porque ele vai ficar em concentração a maior parte do tempo. Então, saber que a pessoa está lá e às vezes a pessoa fala uma palavra e às vezes é uma palavra, é um conchego que faz você ter um pouco mais de confiança. E isso é o familiar que às vezes consegue passar. E você não tem um conselho pro torcedor também? Não, a gente fica nervoso no dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Você pensa que não, hein? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Torcedor é difícil, né? A gente controlar a torcida. Assim. Eu acho que uma coisa que é importante é que às vezes a torcida
Claro, ela vai cobrar e ela vai querer os melhores resultados, né? Então, a gente, como psicólogo, vai fazer com que o atleta saiba lidar com a torcida e o torcedor entender que tem um trabalho muito, assim, complexo por trás disso, né? Então, acho que isso é importante. Doutora, quero tirar mais uma dúvida também em relação aos jogadores que foram e que não foram convocados. Como fica a cabeça daqueles que não foram convocados, que estavam esperando? A gente viu alguns nomes que eram expectativa de estarem ali no meio, mas acabaram ficando. Como que fica a cabeça deles? Há um trabalho que também é feito com quem fica? Como é que funciona? Eu acho bem importante fazer esse trabalho. Não tem como não ficar frustrado, né? E a seleção é um funil, né? São muitos atletas e aí você vai tendo um número bem limitado. Então, não tem como não ficar frustrado. Uma coisa que eu acho importante é a gente reconhecer e lidar com essa emoção, vamos dizer assim, desfavorável, né? Frustração, a raiva, tudo isso faz parte. Mas você vai poder também trabalhar com isso para que a pessoa possa aceitar isso, né? É como se eu falo como se fosse um tipo de perda. Então, você trabalha com esse momento de frustração para que depois venha a aceitação e o entendimento do que pode ser feito em busca, né, de uma próxima oportunidade. Mas sim, acho importante as duas coisas. Trabalhar tanto quem foi, porque a ansiedade é muito grande, quanto quem não foi por conta da frustração, que também é bem grande. A gente pode até voltar a falar de Copa do Mundo, mas eu queria puxar um pouquinho para o futebol feminino. Você é psicóloga do time feminino do Corinthians, Isso. que é o grande time de futebol feminino do Brasil, da América. Palmeiras está aí, né, rivalizando, começando a investir. O Inter chegou à final contra o Corinthians. E a gente conversava fora, há mais profissionais da psicologia no futebol feminino hoje do que até mesmo no futebol masculino. Gostaria que você falasse da importância da presença desse profissional num contexto em que muitas vezes a gente não fica sabendo, né? E critica um jogador que está jogando mal ou uma jogadora que está jogando mal sem saber o que ela está passando. E muitas vezes está passando por um problema psicológico. Você já detecta que há um aumento muito grande, né, em pessoas também no futebol, que a gente costuma colocar o futebol, parece que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, que são máquinas ali atuando, né? E não é bem isso, são pessoas que têm família, que sofrem, etc. Então, a importância de um profissional nesse contexto de aumento, gostaria que você falasse sobre isso pra gente também, e até falar desse contexto do futebol feminino, que parece que mudou um pouco. Agora, as atletas do futebol feminino têm que jogar para estádios com 40, 50 mil torcedores. Sim. Ou seja, a pressão é outra já, né? Com certeza, eu acho assim fundamental. Eu gosto de falar que antes de ser atleta ele é um ser humano, então ele tem todas as emoções, só que no caso do atleta elas são maiores porque existe a cobrança da própria família, muitas vezes, a cobrança da própria comissão, que aí sim faz sentido, a cobrança da torcida, e no esporte você vai do 0 ao 100, às vezes em muito pouco tempo, né? Então às vezes você pode perder um gol, se é uma goleira de repente não defende um gol, e aquilo é o resultado de um campeonato, então você vai nesses extremos em pouco tempo. Então, acho que é extremamente importante ter um profissional que acompanha tudo isso. E não tem como, de repente, uma questão familiar, uma questão fora, extra-campo, não atrapalhar. Então, assim, é claro que o foco é na alta performance, o foco é em lidar com essas variáveis do esporte, mas se ela não estiver bem com ela, e se ela não estiver bem fora do campo, com outras questões, isso vai impactar. E eu gosto muito de falar da importância do autoconhecimento. Quando você se conhece melhor, você entende melhor os seus sentimentos e você lida melhor com eles. Acho isso bem fundamental. Perfeito. Você falou sobre essa questão de do céu ao inferno no mesmo momento. Você que é psicóloga do Corinthians, viu o Corinthians ganhar um jogo recentemente. Quero até que o Zé Manuel... Foi campeão brasileiro contra o Internacional. E depois perdeu um outro, foi isso mesmo? Depois foi para a Libertadores da América, onde ele era favorito porque ganhou as edições anteriores, tricampeão da Libertadores, enfim, e perdeu o título. Ou seja, do céu para o inferno, a grosso modo falando assim, né? Imagina como é que ficaram as meninas, né? Exatamente. E um outro ponto também que eu queria te perguntar, além disso, é aquele jogo que, por exemplo, acaba... Você já sai perdendo, começa o jogo perdendo. Como que o jogador controla o emocional para conseguir segurar até o final? Porque às vezes a gente observa que o time adversário já fez um gol, o outro time já começa a ficar desmotivado, a gente já vê uma cara de cansaço ali no meio, a gente já vê que o negócio já não está mais andando legal. Como que segurar essa onda para todo mundo continuar para cima, mesmo quando já começa perdendo?
Eu acabei falando um pouco disso e fico repetitiva, mas é porque eu realmente acredito muito no trabalho a longo prazo, né? Então, se você prepara isso, a gente se prepara para ganhar, a gente se prepara para fazer sempre o melhor jogo, a gente sempre trabalha pensando em a gente vai jogar até os minutos, os acréscimos do segundo tempo. Essa é muito a nossa mentalidade. E o meu trabalho ele é muito em conjunto com a comissão técnica. Então, eu preciso entender a comissão técnica, entender como eles querem que o time esteja, entender como estão as atletas para poder fazer com que isso esteja alinhado. E é importante que a gente sempre se dedique ao máximo, porque eu acho que uma das coisas, né, e é uma característica até do Corinthians, é que às vezes o futebol ele tem uma questão de que o jogo só termina quando acaba. Então, as coisas podem mudar ao longo dos 90 minutos. Então, a gente vai sempre incentivando isso para fazer o nosso melhor. E saber que a gente fez o nosso melhor em campo realmente faz total diferença. Os treinadores e treinadoras são mais receptivos ao psicólogo fazendo parte da comissão, né, do trabalho, ou ainda há alguns que não aceitam tão bem? Eu acho que ainda há alguns que não aceitam tão bem, ainda existe um pouco daquela questão da psicologia, não precisa, ainda existe um pouco daquela questão de que é para louco e tudo mais. Eu sou muito privilegiada porque no Corinthians, tanto o técnico quanto a nossa diretora, eles acreditam muito na parte da psicologia, entendem isso de uma forma muito, assim, macro e entendem que o ser humano precisa estar bem para o atleta render. Mas a gente tem muita dificuldade nesse contexto, em entender qual é o papel do psicólogo efetivamente numa comissão técnica, num contexto de esporte, como ele pode ajudar, porque ele é mais um papel importante, assim como tem o médico, tem o fisioterapia, a gente fala muito do núcleo saúde e performance, né? Então, para você ter saúde e performance, você precisa cuidar de todos os lados, mas ainda existe um pouco de resistência nisso, mas até na própria Olimpíadas, onde a Simone Biles trouxe, né, que ela não conseguiu continuar por questões mentais, da saúde mental, então esse tema está sendo bem mais falado atualmente. É verdade, ficou bastante em evidência. Quero saber o seguinte, essa questão de vídeos motivacionais, pegar aquele vídeo assistir antes do jogo funciona, aquele vídeo super motivacional para dar aquele up antes de começar a jogar, antes de entrar no campo. É uma tática, por exemplo, utilizada ou não? Eu acho que é uma ferramenta, mas eu acho que são muitas ferramentas que a gente pode usar. Eu particularmente gosto de trabalhar com ferramentas onde eu envolvo muito as atletas em alguma ação que tenha contexto com o jogo que elas vão ter. Então, para cada jogo a gente precisa ter um contexto diferente. Por exemplo, em 2019 foi a primeira vez que a gente jogou com a arena lotada e a gente bateu o nosso primeiro recorde, se eu não me engano, 19 mil pessoas. Aquele contexto era muito novo dentro do futebol feminino. Então, foi importante fazer um trabalho específico para aquele momento, para lidar com aquela pressão que era diferente. Então, a cada jogo, precisa entender quem é o adversário, qual vai ser o tipo de situação naquele caso, para a gente poder trabalhar com ferramentas diferentes. Eu posso fazer mais uma pergunta? Porque claro. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que eventualmente tem alguém na família ou entra num período de depressão que tem saída. Eu não vou falar nome, eu conheço jogadores do futebol masculino, inclusive conversei com o Thiago Ribeiro a respeito do assunto, ele teve um problema quando estava no Santos de depressão, o Nilmar, atacante, que são pessoas que abriram para todo mundo, que falam abertamente a respeito desse assunto. Então eu não sei, se você quiser falar quem é, você fala, senão você já fez trabalho com jogadores que entraram nesse processo, desse período de depressão, se recuperaram e voltaram a jogar. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse tema, quer dizer, tem solução e também a sua presença e de outros profissionais da área no futebol é importante também por conta disso, né? Sim, a depressão, como ela é uma doença que ela traz sintomas, então a gente precisa estar atento aos sintomas. E às vezes até identificar que aquilo é uma depressão, a própria família não identifica, o próprio atleta, né, se nega a acreditar que possa estar com depressão, então isso é complicado. Mas assim, a gente diagnosticando e entendendo o contexto, e qualquer pessoa pode estar passível a ter depressão, homem, mulher, no esporte ou não, independente da idade, depende de uma série de fatores. E hoje, querendo ou não, é uma doença que tem aí um alto nível, até por conta da própria pandemia, né? Cresceu muito. Então, acho que assim, é importante a gente identificar a depressão. A gente teve uma atleta que recentemente até fez uma publicação para falar da importância de não só identificar, mas ter uma rede de apoio, que é a família, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, se for o caso, porque o psiquiatra é quem medica para a parte mental, né? As questões, a depressão ela pode ter um fundo emocional
nutricional e um fundo químico. O psiquiatra ele vai te medicar. Então, a gente precisa quebrar alguns tabus e entender qual o papel de cada um deles e a importância deles trabalharem em conjunto, porque às vezes realmente precisa de uma medicação, assim como você precisa de uma medicação se você tem diabetes, se você tem um problema do estômago, então você também pode ter uma questão química que faz com que você tenha depressão. E é um tema que tem sido muito mais falado hoje porque o número de depressivos, de ansiosos, essas doenças mentais cresceu muito. E tem muito mais esportistas hoje relatando isso sem a vergonha, né? Porque antes era um sinal de fraqueza. E não tem nada a ver com fraqueza. Todo mundo está passível aí até por conta de tanta mudança que a gente tem passado, de uma série de outros fatores. Fora a expectativa, né, doutora? Acho que o Zé Manuel deve saber muito bem disso. Essa expectativa que roda em cima de todos os jogadores, por exemplo. É jogador, ganha bem, tá ali, só faz isso da vida, precisa fazer gol, tem que marcar gol. Fica essa expectativa, essa cobrança em cima deles e aí não tem jeito, acaba gerando muitas vezes depressão, muitas vezes uma certa angústia, que é um assunto que, como você disse, é muito falado hoje. E fora que esporte é isso que a gente sabe, é um jogo ali, uma Copa do Mundo, é alto rendimento, a gente sabe que tem questão de lesão também envolvida no meio. Sim. Então são vários fatores de saúde que ficam expostos ali para o jogador e muitas vezes ele acaba não sabendo trabalhar sobre tudo isso, né? Com certeza, sim. São muitas variáveis, né? A pressão, ela é muito grande, a expectativa, a própria rede social hoje é uma ferramenta que, às vezes, uma questão que você faz, um jogo deu resultado errado, já tem um monte de comentários, você tem que saber lidar com isso também. Então, são muitas questões que envolvem a vida de um atleta. Então, se ele não tiver esse bom acompanhamento para ele ficar mais ciente do que ele sente, assumir o que ele sente, trabalhar isso, fica às vezes difícil identificar e, assim, existe muito uma questão de que estar no esporte você não pode, né, se ser fraco, não pode, tem algumas palavrinhas aí, chaves que se coloca, né? Então, a depressão como sinal de fraqueza, como eu mencionei anteriormente, e uma coisa não tem a ver com a outra. Então, a gente precisa saber separar algumas questões, né? E é o que eu sempre falo, o atleta, antes de ser atleta, é um ser humano. Então, ele precisa estar bem como ser humano para ele render bem como atleta e trazer os resultados que ele tem. A gente pode também usar a psicologia no aspecto de potencializar a performance dos atletas. E às vezes isso é um outro lado, né? Não só cuidar da saúde mental para que fique boa, mas quanto mais você se conhece, você vê que você pode produzir mais, render mais, potencializar o que você tem aí como atleta, que às vezes nem eles sabem que tem tanto, né? Falamos com a Diara Fortes, psicóloga esportiva, agradecemos a sua presença, gostamos muito de receber psicóloga, inclusive, especialmente nós mulheres, a gente está sempre atenta muito a esses assuntos, né, doutora? Agradecemos muito. Homens também, muito olha só, homens também, exatamente, um assunto que não adianta, abrange todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. E daqui a pouco, ao meio-dia, a seleção brasileira treina no CT da Juventus em Turim. Será a terceira atividade após a apresentação dos jogadores na última segunda-feira. Nos trabalhos de terça-feira, o lateral Daniel Alves atingiu por trás o atacante Pedro. No entanto, o jogador do Flamengo se levantou rapidamente e o treino prosseguiu. Com exceção feita a Marquinhos, que ficou na academia e fez corrida leve no campo, já que ele se recupera de um desconforto muscular. Todos os outros 25 jogadores convocados estiveram em campo. O Brasil fica na cidade italiana até sábado, quando viaja a Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo. Zé Manuel, quase tudo pronto. Qual é a expectativa? Nossos corações começam a ficar acelerados. Estou ficando nervosa. O Tite já tem um time base, mas no treino de hoje ele vai esboçar o 11 titular, com pequenas dúvidas. Ou, eventualmente, se alguém não está tão bem fisicamente, ele pode usar outra opção. Quem sabe alguém no treino mostre mais serviço para o Tite. É interessante isso. Vamos acompanhar. Aê, Zé Manuel. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com Zé Manuel, esporte, muita política e tudo que você gosta de ver por aqui. Tchau.